vai ser no Zoom? Nesse Zoom que ela mandou? Bom, então vamos começar. Se vocês forem percebendo que chega alguém aí na sala de espera e que eu não vi, vocês me avisam, porque às vezes eu empolgo aqui dando aula e esqueço de olhar a sala de espera, tá bom? Certo? Então, tá bom. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os teóricos do desenvolvimento e as contribuições que esses teóricos trouxeram para a aprendizagem no que tange à afetividade, né? Então, a gente fala muito, nesse primeiro ciclo, eu falei muito para vocês sobre a importância de estabelecer vínculo para que o aluno mantenha atenção, para que o aluno retenha novas informações, para que ele se sinta seguro, e o quanto tudo isso influencia no processo de aprendizagem. Mas eu trouxe essa perspectiva a partir do olhar da neuropsicologia, da neurociência. E hoje a gente começa a fazer um retorno aí nos grandes teóricos e a gente vai passar a falar sobre essa relação do afeto e todas as outras contribuições que esses teóricos trouxeram para a nossa prática, né, para a nossa praxis em sala de aula. A partir da semana que vem, eu vou trazer para vocês as correntes teóricas do cognitivismo, do behaviorismo, do humanismo, que vocês já viram alguma coisa na Psicologia da Educação 1, mas agora a gente vai ver de uma forma mais aprofundada, certo? Então, vamos retornar aí os teóricos a partir de hoje, e a gente começa dentro dessa contribuição dele sobre a afetividade. A atividade e inteligência no desenvolvimento psicológico, né? O objetivo principal da nossa aula de hoje é relatar as experiências acadêmicas, tanto pessoais aí, né, sobre o tema, e falar um pouco das contribuições dos teóricos da aprendizagem em relação à afetividade. Então, eu começo falando para vocês o seguinte: a afetividade, ela não é algo estudado inicialmente pela psicologia, né? A psicologia herdou isso da filosofia. A filosofia já estudava essa relação entre a afetividade e a inteligência, entre a razão e a emoção. É bem recente, um pesquisador chamado Antônio Damasio, ele pega esse conhecimento que já era discutido, que já era produzido na filosofia e traz para a neurociência, correlacionando a razão e a emoção. Ele fala assim, olha, Descartes errou. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho até o livro aqui na mão. Deixa eu ver. Não? Não tá aqui. Ele fala assim, olha, Descartes errou quando ele falou sobre a razão, né, a mente e o cérebro, a mente e a razão. Quando, na verdade, ele esqueceu de um componente muito importante, que é a emoção nesse processo de aprender. E aprender não no sentido de português e matemática, né? Mas no sentido de aprender o que o mundo te oferece através dos órgãos sensoriais. Então, Pascal já dizia, o coração tem razões que a própria razão desconhece. O que ele está trazendo para a gente? Tá assim, olha, existe uma emoção
que trabalha dentro dessa razão. Então, não existe razão pura. Até a razão pura, ela é carregada das suas histórias, das suas experiências, das emoções que essas experiências trouxeram para você. No desenvolvimento psicológico, né, a gente precisa do desenvolvimento psicológico para aprender o que o mundo nos oferece, através da audição, através da visão, através do tato, né? Mas o tempo todo a afetividade está tomando corpo, está fazendo presença nesse processo de aprender. Aí você fala assim, tá, então quer dizer que se eu não tenho uma escolha, né, um funcionamento 100% racional, isso é ruim? Isso quer dizer que a emoção está prejudicando o funcionamento da racionalidade? É uma pergunta. A outra pergunta, né, será que a gente pode compreender essas emoções com a mesma lógica que a gente compreende a razão? Então, será que tem explicação para toda emoção que a gente sente? As paixões do ser humano, né? Os prazeres, os desejos, aquilo que te enche de alegria, né? De excitabilidade. Será que isso faz parte da natureza humana? Ou será que constitui um tipo particular de emoção que a gente não consegue colocar freio, que a gente não consegue racionalizar em cima dela? Será que elas são primitivas, ou seja, será que elas estão aí dentro da nossa história genética? Será que existem emoções que são emoções conscientes, que a gente escolhe ter essas emoções? Será que a gente pode falar em caráter emocional da inteligência, né? Num componente da inteligência que seja emoção? Todas essas questões são questões que permeiam o desenvolvimento humano, tá? E aí, por muito tempo, a gente deixava fora do conhecimento humano, a gente deixava fora desse processo de aprender a emoção, porque a gente entendia que a emoção atrapalhava o processo de aprender. E como eu disse para vocês, né, já algumas vezes, as informações, elas vão mudando com o tempo. Por que elas mudam com o tempo? Porque elas vão mudar de acordo com as tecnologias de um determinado momento histórico. Então, o que Piaget, por exemplo, construiu lá na época dele, a partir de observação, hoje a gente consegue confirmar muitas das afirmações de Piaget através de exames de neuroimagem. Do mesmo jeito que a gente pode refutar algumas teorias a partir das novas tecnologias existentes. Isso faz sentido para vocês? Sim. Ok? Até aqui, alguma novidade? Não, né? Existem vários teóricos do desenvolvimento. Eu lembro que quando eu dei aula semestre passado para vocês, eu falei assim, olha, a gente seleciona alguns teóricos do desenvolvimento. Geralmente são profissionais, eram, né, profissionais da área da psicologia, que trabalhava com desenvolvimento infantil, com desenvolvimento humano, eram médicos, né, eram pesquisadores na área do desenvolvimento humano que contribuíram para as teorias da aprendizagem que a gente conhece hoje. É lógico que existem muitos teóricos do desenvolvimento que a gente nem vai estudar aqui, porque não dá para ler tudo, a gente tem que eleger alguns teóricos, né? Do mesmo jeito que nas teorias da aprendizagem a gente elege algumas teorias para a gente trabalhar aqui dentro da ementa de vocês, tá? Então a gente pode falar de Piaget, de Vallon, de Vygotsky, de Luria, de Freud. São nomes que mesmo no senso comum permeiam ali toda vez que a gente fala de fases do desenvolvimento infantil, que a gente fala de fases do desenvolvimento humano, esses nomes acabam aparecendo de alguma forma. Eu sei que tem as meninas que são novas, né, na turma, que não fizeram a disciplina 1, então eu vou perguntar especificamente para elas.
Esses nomes aqui, vocês conhecem alguns desses nomes? Como é? É Glauciane, é isso? Meire. Meire. Ai, meu Deus. Glauci Meire. Meire, professora, para ficar mais fácil. Ah, mas eu vejo o Glau aí, ó. Aí me confunde. É difícil mesmo. É Ali, nome de povo antigo que punha, né? Com certeza. é, E professora Piaget e Vygotsky. a Porque gente... quando isso, a minha prima, que é coordenadora, me indicou que estudasse sobre eles. Ótimo. Ela falou, já que você quer fazer pedagogia, então vai ler pelos dois, que você vai estudar muito sobre eles. Esses dois nomes eu já tinha visto. Uhum. E é interessante porque, deixa eu admitir aqui, são nomes que a gente escuta falando, né? Mas que às vezes a gente nem sabe o quão diferente é a proposta de um e de outro. Quem mais que é da turma 1 que está aqui comigo, além da Glau? Quem é? Quem é? Você sabe? Quem é que está comigo aqui? Andréia também. A Andréia está aí É hoje? minha coleguinha, tá? Andréia está aí hoje, Andréia? Sim, professora, estou aqui. Pronto. Amor, me fala, tem algum desses nomes aí que você lembra já de ter visto por aí? Sim, professora, eu pesquisei muito sobre o primeiro. Piaget, né? Piaget. E Piaget, dentro da pedagogia, ele é muito forte. Dentro da pedagogia aqui no Brasil, aqui em Goiás, né? Ele é um autor realmente que vocês veem muito e veem com vários professores, não só comigo, tá? Mas eu acho extremamente importante abrir esse leque aí da pedagogia e apresentar para vocês outros autores, outros teóricos do desenvolvimento. Então, eu trouxe Lúria quando eu falei de neurociência para vocês, né? Falei da importância do trabalho de Lúria para a neurociência. A gente fala um pouco de Vallon, porque ele traz muito a questão do corpo, a questão da emoção, né? Vygotsky, que é um teórico sócio-histórico, que considera a criança como um ser histórico, como um ser social. Então, ele tem muita relevância, principalmente no que a gente entende hoje das teorias da aprendizagem. E Freud, que na verdade é um clássico dentro da psicologia, porque foi o primeiro que falou assim, peraí, tem algumas coisas que acontecem de uma forma diferente em cada fase do desenvolvimento humano. Foi o primeiro que olhou para a criança como alguém que se distinguia ali da fase do adulto, nas suas características, né? Deixa o povo entrar, gente. Pronto. Deixa eu fechar aqui de novo. Opa. Então, o primeiro que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele hoje é o Vallon, tá? O Vallon, ele dava muita importância ao aspecto afetivo do desenvolvimento. E ele falava que no início da vida da criança, essa afetividade tinha um papel de estrutura na vida da criança. E isso é tão interessante, porque quando chegou, mesmo no início, né, do século passado, a gente tinha crianças que iam para instituições de abrigo, né, para orfanatos na época, e essas crianças recebiam comida, essas crianças recebiam cuidados básicos de higiene, tinham lugar para dormir, cobriam essas crianças, e mesmo assim tinha um alto índice de mortalidade. Na época, ninguém entendia por que essas crianças morriam tanto, já que ela tinha comida, já que ela tinha água, já que ela tinha lugar para dormir. Por que será que elas morriam tanto? Só anos mais tarde é que as pesquisas mostraram que a falta do afeto, a falta do toque do cuidador provocava o adoecimento e a morte dessas crianças. Hoje, isso que Vallon fala, a gente consegue visualizar muito bem, né, no neurodesenvolvimento, as crianças que recebem afeto muito mais do que cuidado.
tá? Recebem afeto, elas têm uma estrutura psíquica mais forte. Então, Valon fala assim, olha, a emoção é que vai dar uma organizada nessa vida psíquica lá no início, lá na infância. E isso vai anteceder as primeiras construções cognitivas. O que isso quer dizer? Quer dizer que você oferece emoção para o bebê, essa emoção forma essa estrutura psíquica da criança e ajuda essa criança no processo cognitivo, no processo de aprendizagem. Então, existe uma sequência para Valon. Primeiro você oferece a emoção, depois é que a criança vai ter as construções cognitivas de aprendizagem. Quanto melhor for esse aspecto afetivo, né, estruturado, construído com a criança, para Valon, melhor será a construção cognitiva posterior. A origem dessa aprendizagem, desse processo de aprender, que nós chamamos de cognição, está nas primeiras emoções. E elas estão diretamente ligadas ao desenvolvimento do organismo como um todo. Eu lembro de falar para vocês da criança que cai, né? Ela está tentando andar, ela cai. Ela está tentando engatinhar, ela cai. E aí tem sempre um cuidador que fala para ela assim, você consegue, não desiste não, continua tentando, vem até a mamãe, né? Vem até a titia. E esse cuidador oferece para ele a segurança de poder errar. Isso é afetividade também, tá? Muitas vezes as pessoas confundem. Quando eu cheguei aqui em Goiás, ainda, eu não sei se ainda é assim, mas ainda usava, as crianças da escola chamava a professora de tia. E isso foi um negócio que ficou muito forte na minha cabeça, porque em Natal, a escola que eu trabalhava, as crianças não chamavam professora de tia. Pequenininho, educação infantil, 2 aninhos, aprendia a tratar a professora como professora. Eles nem conseguem falar a palavra direito, porque eles ainda não pronunciam o R, né, no meio da palavra, mas eles falam professora e não tia. O que vocês podem me dizer sobre isso? Relacionando com a afetividade que é proposta aqui por Valon. Professora, você falando isso, eu lembro da minha, quando eu estudava. Às vezes a gente falava tia, aí falava assim, eu não sou sua tia, sou sua professora. Você estudava em qual estado? Municipal. Aqui em Anápolis mesmo? Aqui em Anápolis. Uhum. Olha, aí já é diferente, né, do que a gente vê hoje em dia, né? Que a gente vê. Né? Eu morava no Maranhão, comecei a vir morar aqui faz pouco tempo, e eu lembro que as pessoas da minha turma tinham mania de chamar de tia também. Chamava de tia, pronto. Responde para mim uma coisa então, vocês duas aí. Falem para mim, será que chamar de professora prejudica aí essa relação, esse aspecto afetivo? O que vocês acham? Acho que não. E você, Kelly? Eu também acho que não. Acho que o chamar de tia pode prejudicar um pouco. Na verdade, gente, não interessa se vai chamar de tia ou se vai chamar de professora. Estabelecer um vínculo de confiança, de afeto, não tem nada a ver com o nome que você dá. Você pode estar chamando de tia, tremendo de medo da pessoa, não sentir confiança nela. Então, é muito importante, né, desmistificar essa história de que chamar de tia é uma relação de afeto. Afeto no processo de aprendizagem não tem nada a ver com isso. Afeto tem a ver com vínculo. Afeto tem a ver com construção de um elo de confiança, tá? Certo, meninas? Certo. Então, para Valon, né, vai definir o desenvolvimento como a passagem do eu orgânico para o eu psíquico. Então, para ele, o eu orgânico, esse eu orgânico, ó, vem primeiro.
é aquele ser que ainda não se relaciona com o mundo. É o ser só biológico. Conforme ele vai interagindo com o cuidador, ele vai formando esse eu psíquico. Primeiro, pela via das emoções. O instrumento para interação com o outro, antes que a cognição seja construída. Então, para Valon, primeiro você precisa construir, né? Primeiro tem que ter um ser orgânico, íntegro aí. Depois vem a relação social que você estabelece com esses primeiros cuidadores. E nessa construção ali da relação com os primeiros cuidadores, nasce esse eu psíquico. E aí a gente começa a ter emoção. Aí a gente começa a perceber esse ser, né, de emoções. E depois, aí sim, a gente está pronto para o processo de aprendizagem. Perceberam como é uma... Para Valon existe uma sequência de aprendizagem? Primeiro você aprende que existe um eu orgânico, separado da mãe. Depois você aprende que existe uma relação que pode ser estabelecida com essa mãe, seja positiva ou negativa. E aí eu estou chamando de mãe, mas a gente vai pensar no cuidador de um modo geral, tá? E só depois é que nós temos aí a cognição sendo construída. As emoções para Valon vão permitir no início da vida a construção dos conhecimentos sobre o mundo e a construção da ideia de eu. Então, para Valon, a emoção está diretamente relacionada com a formação integral do sujeito. Para ele, o desenvolvimento como um movimento de alternância de predominâncias, ora, uma predominância afetiva, ora, uma predominância cognitiva, vai culminar com uma preponderância cognitiva. Então, é assim, tem o afeto, a aprendizagem, até que a aprendizagem se instala. Valon traz esse aspecto da emoção muito forte na compreensão dele do desenvolvimento humano, tá? A construção dessa pessoa, para Valon, segue algumas etapas. Então, para ele, a etapa da indiferenciação entre eu e o outro, é o que eu falei para vocês da questão da mãe, né, ou do cuidador. Inicialmente, o bebê não sabe que existe um eu, ele e um eu cuidador. Para ele é extensão, que isso é a extensão um do outro. Então, nesse momento, onde o bebê não sabe que existe uma separação entre ele e o cuidador, as emoções fazem a comunicação e expressão de necessidades orgânicas. Fome, frio, né? Cansaço, sono. Então, a emoção que desperta ali no bebê, esse conjunto de reações fisiológicas que culmina com choro, num primeiro momento, onde ele não sabe que existe um eu separado do cuidador, é apenas a expressão de necessidades orgânicas. Depois, diferenciação gradativa, não é de um dia para o outro, ocorre num processo. Conforme você vai interagindo com o bebê vai reconhecendo, né, vai despertando nele que existem duas pessoas ali, dois seres separados. Inicialmente, mais para se opor ao mundo na fase de oposição, para depois afirmar seu eu na fase do personalismo. Ou seja, primeiro ele só quer ter certeza de que ele não é o cuidador, que ele é diferente do cuidador, que ele está separado do cuidador. Depois é que ele começa a se reconhecer como pessoa, né? Que é o que ele chama de fase do personalismo aí. Terceiro, por volta aí, né, dos 6 anos de idade, que é o que a gente chama de idade escolar, começa a fase categorial. Então, já vai ter os instrumentos cognitivos, então ele já consegue representar o que está na frente dele, ele já consegue racionalizar em cima do que está acontecendo, né? E ele vai utilizar esse momento, né, essas representações, esse pensamento racional, para coordenar as emoções e para construir conhecimentos. Vejam, a criança
Segundo Vallon, só está pronta para controlar, né, coordenar essas emoções e construir novos conhecimentos quando ela chega na idade escolar, por volta dos 5, 6 anos de idade. Tá? Dentro da psicologia, usa um termo que não é muito comum na pedagogia. A gente fala assim, né? Nos escolares. Nos escolares quer dizer o quê? As crianças que estão na fase do desenvolvimento que a gente chama de fase escolar. É uma fase onde a criança tem toda a energia dela, todo o cognitivo dela voltado para os processos de aprendizagem relacionados ao ambiente, instituição, escola. Ficou claro isso para vocês, gente? Sim, ficou. Sim. Esse conteúdo não é muito simples, então eu preciso que vocês vão me dando feedback. A professora repete, por favor. A professora fala de novo, porque ele tem... Professora, eu gostaria que você repetisse, por favor. Tá. Na psicologia, a gente chama de escolares aquelas crianças que estão na fase do desenvolvimento, que elas passam um tempo maior na escola, e mesmo quando ela está em casa, o envolvimento dela é com o processo de aprendizagem formal da escola. Então, é um momento da vida da criança que ela não está aprendendo a andar, a falar, ela está aprendendo agora as instruções básicas curriculares. Então, toda a energia do aprender dela está voltado para a escola, para a instituição escola. Certo? Então, são crianças que estão nessa fase do desenvolvimento. Para Vallon, né, a emoção vai ser responsável por ajudar na construção desse sujeito, desse ser humano. Então, inicialmente criam operações cognitivas que vão permitir ao longo do tempo a construção do conhecimento. Por um lado. Por outro, podem estruturar a pessoa no início da vida sem a participação da cognição. Então, ele está falando assim, olha, no primeiro momento da vida desse sujeito, ele precisa da emoção para se estruturar como pessoa. Né? Ainda não está aprendendo. É só o reconhecimento dele e do outro. Mas num próximo momento, ele vai... Vem aí. Assustei. Num segundo momento, essa afetividade, essa emoção participa do processo de aprendizagem, que nós chamamos de cognição. Eu não vou entrar em Vygotsky agora, porque a gente já vai encerrar aqui e voltar novamente no link. E eu queria escutar um pouquinho de vocês agora em relação ao que nós vimos até agora, até aqui. Alguma dúvida? Alguma... Muita felicidade, muitos anos de vida, quero apenas... Lívia, será que você consegue desligar o microfone da pessoa que está ligada? Ah, tá bom. É por isso que eu tô com a cara aqui desse jeito, é porque eu tô tentando. Eu acho que eu consegui. Tá? Pronto. Agora, quem quiser participar, por favor, né, desconecte o seu microfone para que você possa falar. Nós estamos vendo um dos teóricos, né? E eu começo por Vallon, primeiro porque é um nome que geralmente vocês não têm nenhum conhecimento anterior sobre ele, e segundo porque ele traz muito a questão da emoção, ele traz muito a questão do corpo como essa estrutura sensorial que vai receber os estímulos externos, ele traz muito a importância desse corpo no ambiente, se relacionando com outras pessoas, se relacionando com estímulos de um modo geral, né, sensoriais.
Ninguém quer falar nada? Acho que ficou bem claro, Núbia. Eu realmente preciso que isso fique claro, Bárbara, porque, como eu disse, né, é um conhecimento exige um nível maior de complexidade. Então, se tiver dúvidas, por favor, perguntem, tá? Professora, então a criança, para o valor, o desenvolvimento dela é mais ou menos assim, pelas emoções. Inicialmente, por essas emoções que ele chama de orgânicas. Porque, vamos lá, isso é uma pergunta muito importante, tá? A emoção, ela é um conjunto de reações fisiológicas. Tá? É isso que eu quero entender. A emoção, ela é um conjunto de reações fisiológicas a um determinado estímulo externo. Então, nós temos, por exemplo, tá? Quando você está com raiva. Quando você está com raiva, seu coração dispara, né? Vamos pensar, possibilidades, tá? Coração dispara, sente frio na barriga, sente frio mesmo no corpo, sei lá, fica vermelha, tem várias reações, e essas reações são individuais, cada um tem o seu conjunto de reações orgânicas a um determinado acontecimento. Então, para Vallon, num primeiro momento, o bebê tem reações que são reações orgânicas, a fome, a sono, a frio, a gases, entende? Então, ele tem um conjunto de reações fisiológicas a um determinado estímulo que ele está sentindo, que pode ser externo ou um estímulo interno, no caso de fome. Ok? Então, para ele, num primeiro momento, essas sensações, né, despertam emoções que são estritamente do âmbito do orgânico, do fisiológico. Conforme ele vai interagindo com esse cuidador, ele começa a ter outras emoções que continuam sendo provocadas por estímulos, tá? Um conjunto de reações. E aí ele começa a ficar feliz quando ele escuta a voz da mãe. Felicidade, né? A alegria, na verdade, que ele sente, porque a felicidade é um sentimento, né? O que ele sente é alegria. A alegria que ele sente ao ouvir a voz daquele cuidador, ou o medo que ele começa a sentir a escutar a voz daquele cuidador, desperta nele um novo conjunto de emoções, que não é mais fisiológico, pela dor, pela fome, pela sede, e sim provocado por essas relações que ele começa a aprender que existem no mundo. E, professor, só falando isso é interessante, porque quando a gente vê um bebê assim fora da mãe, que a mãe chega, para quem é mãe, no caso, né? A fisionomia da criança muda. Eles ficam super felizes em ver a mãe. Sim. Eu acho assim, interessante como que ele já conhece que é a mãe. É um afeto muito grande, muito bonito. Na verdade, amor, não vamos romantizar as coisas, né? Essa mãe que você está falando aí na sua cabeça é uma mãe cuidadora. Uma mãe que ensinou para a criança que ele pode confiar nela para suprir as necessidades fisiológicas de proteção, tá? Então, é importante que fique claro que essas características que você disse aí, que remetem à alegria, tá? Só foram aprendidas pela criança, porque a criança estabeleceu um bom vínculo com essa cuidadora. Fez sentido isso para você? Então, olha só, existe aí um conjunto de reações, de emoções, né, que são provocadas inicialmente por condições fisiológicas, por características fisiológicas, fome, frio, sono, cólica. Depois, por reconhecer nessa cuidadora alguém que o protege, que tira sensações ruins, né? E aí ela vai ter desenvolvido um novo conjunto de emoções, que nesse caso que você deu o exemplo é de alegria. Tá? A alegria, porque nós estamos falando de emoções, nós não estamos falando de sentimentos. A felicidade é sentimento. Felicidade é algo que fica prolongado na vida do sujeito. Ódio é prolongado na vida do sujeito, então é sentimento. Emoção é um conjunto de reações fisiológicas que nós temos
num determinado momento frente a um determinado estímulo, seja ele positivo ou negativo. Quem aqui nunca se apaixonou? Todo mundo, em algum momento, né, acaba esbarrando nessa pedra, né, tropeçando nessa pedra. E quando você se apaixona, tem gente que tem reação de coração disparado, tem gente que tem reação de frio na barriga, tem gente que tem reação de mão ficar tremendo, tem gente que tem reação de bochecha ficar vermelha, tem gente que tem isso tudo junto e misturado. Não é sentimento, é emoção, esse conjunto de reações. Se essa pedra que você tropeçou nela permanece na sua vida, se você continua, né, com esses sentimentos, diminui a emoção, mas se transforma em sentimento. E aí, aquela paixão virou amor. Não é muito romântico, né? A compreensão do que as emoções são na vida do sujeito. Por isso eu coloquei aquele número enorme de perguntas no primeiro slide. O que é emoção? Será que eu posso controlar a emoção? Pelo que nós estamos vendo aqui agora, a emoção é um conjunto de reações fisiológicas que eu não posso ter controle sobre ela. Mas eu posso trabalhar nas emoções que eu construo a partir nos sentimentos que eu construo a partir dessas emoções. Ficou claro isso para vocês? Ficou? Pronto. Sim, ficou. Em menos de um Sim, minuto. professora, ficou muito claro. Pronto, isso é muito importante porque vocês vão utilizar esse conhecimento no processo de ensino-aprendizagem, tá? Muito mais do que conhecer os diversos teóricos, é importante que vocês entendam a importância desses conceitos frente ao processo cognitivo, ao processo de aprendizagem. Vamos sair todo mundo e voltar rapidinho? Correndo.